Michele, mas e aí? Quando eu comecei a querer saber mais sobre esse meu antepassado, esse meu tio-avô, eu falei assim, nossa, ele era, né? Mas e aí? Ele trabalhava para quem? Olha onde foi o meu pensamento. Tá, ele trabalhava para quem? Quem era o patrão dele? Ele trabalhava para Deus ou para o diabo? Ele curava em nome de quem? Ó, por quê? Eu fui querer descobrir, ó, o que que aconteceu? Ele era uma pessoa que ele ajudava muitas pessoas, ele curava muitas pessoas. Ele, qualquer pessoa tá amarrada, repreendido em nome de Jesus, endemoniada, doente, com qualquer enfermidade, ele curava. Ele curava. Só que ele tinha a vida perturbada. Ele tinha a vida dele muito perturbada. Ele tinha uma vida muito difícil. Ele era perturbado mentalmente. Olha, gente, ele poderia até estar fazendo o bem. Só que normalmente tudo é energia, gente, tudo é energia. Se você não conhece isso, você precisa aprender um pouco mais, porque tudo é energia, tá bom? Tem energias boas e energias ruins. As pessoas com energias ruins, elas vão te sugar, tá? Você vai conseguir ser sugado. Você vai acordar bem, de bom humor, você vai estar tranquilo, você vai estar sorridente. Você vai dobrar a esquina, vai encontrar uma pessoa, a pessoa vai falar com você 3 palavras, vai dar a volta. Nessas 3 palavras que ela falou, você já vai sentir um cansaço. Já vai dar uma dormida aqui. Nossa, hoje eu tinha planos para fazer um monte de coisa, ó, não fiz nada. Ai, tô tão desanimada, essa semana pra mim começou de um jeito, terminou de outro, tá? Energia, gente, vocês têm que tomar cuidado, porque a energia, ela tá emanando em todos os lugares. Então vocês têm que prestar atenção aonde, o que você faz, aonde você frequenta, quais os lugares você frequenta, quais são as pessoas que você conversa. Ou aquela pessoa ali, ó, ela tem uma energia tão pesada, mas eu gosto de ir lá. Vai lá por quê, gente? Ah, mas eu não vou, Michelle, eu vou abandonar a pessoa. Não, você vai orar por ela. Você vai orar por ela e depois você vai orar por você. Porque quando você ora por uma pessoa, você está intercedendo por ela. E quando você intercede por ela, você está entrando uma guerra espiritual por aquela pessoa. Você intercedeu por ela. E o que que acontece? Você vai ficar perturbado, você vai ficar cansado, você vai ficar fadigado, tá? Então você tem que orar por você e pedir para quê? Pedir a armadura de Jesus, para você ser revestido. Se reveste. Ai, Michelle, eu não sei se eu vou nisso não. Então, se você se reveste primeiro, já que você é mais cagão, se reveste primeiro e depois você ora pela pessoa. Ah, vou me revestir como? Gente, vocês têm que se revestir do poder do Espírito Santo de Deus. Se reveste com o poder do Espírito Santo de Deus. Toma autoridade. Toma autoridade. Tá bom? Eu vou aproveitar essa deixa aqui agora nesse momento. Eu vou responder uma pessoa que colocou um comentário horroroso no meu vídeo, que é o seguinte: eu fiz um vídeo de alerta sobre o carnaval, tá? O que é a festa do carnaval? Para que ele foi criado? Que as pessoas não podem frequentar a festa de carnaval, que a festa do carnaval tem um propósito e em muitos lugares eles inclusive são consagrados a demônios. Então, eu fui fazer caminhada, né? Porque também tem vários vídeos no meu canal fazendo caminhada. É normal, eu faço quase todos os dias, né? Inclusive fui ontem, aconteceu uma coisa linda, depois eu conto. Aí o que que acontece? Eu tive um sonho, gente. Um sonho, vou deixar o vídeo aqui para vocês ir lá assistirem, tá? Eu tive um sonho com Jesus, ele apareceu para mim, né? E eu sonho com Jesus constantemente. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Tá? Não é contando nenhuma vantagem, não, gente. Vocês também só chamam por ele. É relacionamento, é intimidade, tá? Depois que eu me batizei, né? Na verdade, não me batizei. Depois que eu me converti primeiro, me batizei depois, tá?
Eu sou convertida há mais de 7 anos. Mas eu me batizei no final do ano passado, tá? Deixei um vídeo também aqui no canal, que é a coisa mais linda. É lindo, é emocionante. É emocionante. Vou deixar o vídeo aqui, tá? Pra vocês assistirem. Tem muitos vídeos maravilhosos no meu canal, vocês dão uma olhada. Vai edificar vocês, eu tenho certeza que vai ter um desses vídeos que vai ajudar vocês de alguma maneira, eu tenho certeza, porque o meu canal é consagrado a Deus, tá? Eu tô aqui pela honra e pela glória do Senhor, por ter me curado, dado, né, a misericórdia dele, ter me curado da trombose cerebral, para eu poder estar aqui viva, sem sequela, saudável, tá? Para conversar com vocês e falar das minhas experiências, pois o Senhor pediu para que eu fosse eu mesma. E é o que eu estou sendo, eu mesma. Não vou conseguir agradar todo mundo, tá? Mas nem Jesus agradou, né? E no mundo tem muitos filhos do diabo. E a gente sabe disso, né? Ah, Michele, por que você tá falando isso? Porque tá na Bíblia. Tá na Bíblia, tá? Não é eu que tô falando, não. A Bíblia tá lá. O mundo tem muitos filhos do diabo. Nesse sonho, eu contei nesse vídeo, né, que eu tive com Jesus, que eu sonhei com Jesus, foi terrível, que eu vi Jesus em chama, eu vi os olhos de fogo de Jesus, né. Eu relato tudo nesse vídeo, vocês assistem lá. Aí uma pessoa falou assim pra mim no comentário, olha que a pessoa veio, parou a vida dela. Ela parou a vida dela pra vir aqui falar assim pra mim. O que você sonhou foi Jesus, é a ira de Jesus contra você, tá? Porque você estava no lugar proibido para crente, já que você é batizada, você não deve ir em carnaval. Você não estava fazendo caminhada, não. Ela colocou emojis de riso, né? Aí eu falei, uai, gente, vou responder essa pessoa, né? Vou responder ela. Orei a Deus, pedi sabedoria, né? Aí eu falei assim, mas tá, eu vou falar pra vocês, na verdade, o que eu falei para ela, mas eu vou falar da minha maneira, pra vocês entenderem com toda a minha sinceridade do fundo do meu coração, tá bom? Gente, o poder do Espírito Santo, ele não se mede. Não se mede o poder do Espírito Santo. Você não duvida do poder do Espírito Santo. Você é batizado com o Espírito Santo de Deus e você recebe o Espírito Santo de Deus dentro do seu corpo. Porque o seu corpo aqui é o templo sagrado. Então, quando você se converte a Deus e pede o Espírito Santo de Deus, você é batizado com o poder do Espírito Santo, ele entra em você. Nossa, eu gostava tanto disso, não gosto mais. Você passa a amar Jesus de uma tal maneira que você não acredita. Na verdade, é o Espírito Santo que está em você, que ama tanto Jesus, que você sente aquele amor, sabe? Gente, você revestido com o poder do Espírito Santo, macumba não pega em você. Você revestido com o poder do Espírito Santo, você entra em qualquer lugar. Não é como essa moça que falou, você estava em lugar que crente não pode ir. Gente, se você está em missão, ali eu estava em missão, ali eu fui filmar umas cenas que era todas as pessoas vestidas de diabo, eu repreendo em nome de Jesus, curtindo o carnaval, mal sabe o que elas estavam fazendo para a vida delas. Mal sabe, que Deus tenha misericórdia e abre os olhos dessas pessoas, né? E aí eu estava em forma de missão, mostrando para as pessoas o que elas precisam entender. Aí vem uma, uma alma e fala que, na verdade, eu estava no lugar proibido, porque eu era cristã, que eu não podia pisar ali, e que aquele olhar de ira de Jesus era para mim. Eu falei assim, gente, mas eu estou aqui cheia do Espírito Santo. Amém. Para a honra e para a glória de Deus. Eu estou aqui em missão, levando a palavra de Deus do meu jeito, para alertar as pessoas a não frequentarem ambientes. Olha, eu estou levando a palavra para os ímpios, para eles se arrependerem, voltarem para Jesus, virem para Jesus, não curtirem a festa do diabo, a festa da carne. Tá? O do tudo pode. Ela foi criada exatamente para isso. É a festa que antecede a quaresma,
tá? Porque a quaresma, depois eles iriam entrar em quarentena para tudo para ser purificado. Então não pode comer carne, não pode pecar. Então o que eles inventaram? Explicando de uma forma bem rasgada. Já tinha uma festa cultural, eles pegaram essa festa cultural para eles, que era dos gregos. O carnaval era dos gregos, gente. Eles pegaram essa festa cultural, o cristianismo, e eles colocaram na maneira deles para curtir, para fazer tudo que eles quiserem. Vamos comer carne, vamos pá, tá. Entendeu? Entendeu? Vamos fazer tudo que a gente pode, porque depois a gente vai entrar na quarentena. Aí o que acontece? O quaresma é purificar. 40 dias só de purificação, de jejum para Deus. Então eles pecavam, fazer tudo que eles tinham vontade, para depois, quando eles entrassem na parte da quaresma, eles se purificar. Gente, a maior hipocrisia do ser humano. Só que ainda por cima foi consagrada a demônios. Então, tipo assim, gente, tudo foi movido pro mal. É você fazer uma festa, comemorar uma festa que ela foi criada para fazer tudo que Deus não quer. Para na hora do quaresma, você se purificar. Então, é isso. Carnaval é isso. Ok, fiz o vídeo, alertei as pessoas. Vai ter muitas pessoas que não vão gostar, mas tudo bem. É minha humilde opinião, estou aqui como serva de Deus, orientando as pessoas. É livre-arbítrio, a pessoa faz o que ela acha que ela deve. Ela vai me xingar, ela vai falar um monte de coisa para mim. No mundo terás aflições, será odiado por causa do meu nome. Jesus já me falou. Vocês acreditam? Inclusive, eu tive uma revelação por conta desse comentário. Por conta desse comentário, eu tive uma revelação do Senhor, tá? Então, assim, até nessa forma de ataque, eu tive uma experiência muito linda. Então, obrigada a você que entrou no meu canal para falar que Deus estava irado comigo. Ele não estava irado comigo, ele falou comigo e ele pediu para eu responder as pessoas que me atacarem dessa maneira de uma única forma. Vocês acreditam? Então, se vocês, eu respondo todos os comentários, todos. Gente, eu estou tão feliz, estou renovada com os comentários que eu recebo de todas vocês. Muito obrigada, do fundo do meu coração. Do fundo do meu coração, Deus abençoe você e a sua casa grandemente, tá? Que tenha paz pelo seu caminho, que a paz de Jesus Cristo esteja sempre com você e na sua casa, com seus familiares, amém? Porque Jesus é maravilhoso, gente, maravilhoso. Vocês precisam ter Jesus com vocês, tá? Eu recebi a orientação de Deus de como responder essas pessoas. Então, como eu respondo todo mundo, tá? Que me deixa comentário, se por acaso vocês verem alguma situação diferente, repetida, é orientação de Deus, tá? Não sou eu, é eu obedecendo, porque vai acontecer, pode acontecer. Então, se vocês verem alguma resposta minha de uma forma bem diferente, não sou eu, é eu sendo orientada pelo próprio Senhor de fazer, tá bom? Só para vocês não estranharem, né? Falar, nossa, mas tá aqui, não entendi. Então, gente, é o seguinte: observa mais a sua vida. Eu fiz isso com a minha. Eu comecei a observar como foi o final, quis saber como foi o final desse meu tio-avô, tá? E aí me falaram que ele era muito perturbado. Ele ajudava as pessoas, mas ele mesmo, por si só, ele era muito perturbado, a mente dele era muito perturbada. Então, o que acontece? Normalmente, a pessoa, quando ela entra, ele intercedia para pessoas de várias maneiras. Só que eu não tenho como saber qual era. Eu não tenho como saber qual era o patrão dele. Ele trabalhava para quem? Ele trabalhava para quem, né? Para Deus? Para o inimigo? Porque o inimigo, ele faz coisas, gente. Ele faz coisas também, a troco de situações, tá? Porque nada é de graça. O inimigo, ele dá e ele toma um dobro. Eu já fiz um vídeo referente a isso, tá no canal. Vocês têm que tomar muito cuidado com o que vocês escolhem, tá? Então, no meu caso, eu tinha que observar mais no dia a dia, porque esse meu tio-avô, ele não tá mais vivo, né? Mas então, ficava, e aí, ele trabalhava para quem? Trabalhava para Deus
eu trabalhava para o inimigo? Comecei a observar a família. Aí eu fui querer saber como foi o fim dele, né? O fim dele, ele era muito perturbado, muito perturbado. E ele tinha uma mulher muito bonita, uma esposa bonita, né? E ele deixava essa esposa presa dentro de uma jaula, praticamente. Ele saía e quando ele voltava, ele deixava ela dentro de uma casa com grades trancadas, um cadeado. O chão daquele ambiente era de areia, de terra. Então ele deixava a terra lisa, bem lisa, para quando ele voltar, ele ver se tinha pegadas. Olha, gente, a mente perturbada dos ciúmes. Que louco, né? Aí ele fez isso, ele fazia isso sempre. E essa mulher, ela ficava sempre presa, sempre presa. Olha que mente perturbada. Uma pessoa, aí eu comecei a observar, uma pessoa que trabalha para Deus, ela tem paz no coração, ela tem amor ao próximo, ela abençoa as pessoas boas, tá? E quando ela é atacada pelas más, ela entrega na mão de Deus. Ela não faz nada pela própria mão. Então eu comecei a observar, ele era extremamente ciumento, possessivo, tinha a mente perturbada. Olha, gente, comecei a observar para quem ele estava trabalhando. Talvez não é que ele estava trabalhando para o diabo, para o inimigo, mas ele estava trabalhando para Deus e sofrendo ataques espirituais do diabo, porque isso vai acontecer muito quando você está no propósito com Deus, trabalhando para Deus. O diabo, ele tenta fazer de tudo para te desviar do caminho, tá? Então não era, aí já entrava de novo minha confusão. E aí? Então talvez ele trabalhava para Deus. Ele estava sendo atacado pelo diabo. Olha, olha. Então, tipo, deu para entender? Quando eu pensava uma coisa, eu começava a aprender mais da palavra e eu via que poderia ser o oposto. Então, tipo, não é que ele trabalhava para o diabo, então, ele trabalhava para Deus. E o diabo sabia as coisas boas que ele fazia e o perturbava mentalmente. Por quê, gente? Porque o diabo ele faz isso. Ele perturba a pessoa mentalmente. Ele é um espírito tentador, tá? Ele vai tentar a pessoa no que ela não é, no que ela não pode ter. Porque ela não tem mesmo. Por isso que é aquilo. Eu não tenho, eu quero, compro. Consumismo. Entrou de novo, tá vendo? Ah, fulano de tal tem, eu não tenho. Eu compro. Ah, eu mereço ter tal coisa porque a minha vida é uma bosta. É isso, aquilo, outro. Eu vou comprar. Não tem condições, mas compra, dá um jeito. Financia o carro dos sonhos, entra em um financiamento gigantesco de casa, se vê depois endividado. Faz um monte de coisa para ter o que não tem, porque o diabo coloca na mente da pessoa que ela não tem, ela precisa ter. Consumismo. A pessoa, a mulher, o homem, que é viciado em coisas tipo de vaidade, né? É o diabo que entra na mente da pessoa e fala que ela é feia, que ela não é bonita, que ninguém a quer, que ninguém vai querer ficar com ela, com ele, que não vai ser feliz porque tem essa aparência, porque é gorda, porque é magra, porque é baixa, porque é alta, porque tem mancha no rosto, porque tem espinha, porque o cabelo é assim, porque o cabelo é assado, porque os olhos é assim, porque a perna é daquele jeito. Gente, é o diabo. Ele vai sempre te validar. O diabo, ele vai sempre te validar. Ele vai colocar na sua mente tudo, tudo, tudo para te desmerecer. Aí como? Em forma de pensamento. Você tem uma alma e você tem um espírito. O diabo, ele não vai falar com a tua carne. Ele não vai falar com a tua carne vai sentir, tá? A tua carne vai sentir.
vai sentir a fome, o frio, a dor. A carne sente. Mas você já parou para pensar que o espírito maligno do diabo não é desse mundo? Gente, o diabo, ele é um espírito maligno. A forma dele falar não é carnal. Ele não vai vir aqui assim e falar com você. Ele vai soprar no seu ouvido e ele vai conversar com a sua alma, tá? No fundo, o diabo quer a sua alma para ele. É tudo que ele quer, a sua alma. Porque o seu espírito já é de Deus. Tá na palavra, gente. Não é eu que tô falando. Tá na palavra, tá? O seu espírito, ele não é desse mundo. Seu espírito é de Deus. Quando você morrer, tá? Você voltará para o pó. O seu espírito voltará para o Pai. Vai voltar para Deus, é dele. Ele que deu, ele soprou. O espírito da vida em você é o que te dá a vida. É o espírito de Deus te dá a vida, tá bom? O diabo quer a tua alma. Sabe o que dói? Sabe o que dói que você fala assim? Ah, não tô falando de dor física, tá? Não tô falando da dor física. Ah, que dói. Tô falando da dor física. Tô falando daquela dor, aquele remorso, aquele dor, sabe? Aquele sofrimento. Quem sofre, quem tem essa dor é a tua alma. A tua alma sente essa dor, tá? Ela sente essa dor. Você sente a dor por isso que falam, sinto a dor na alma. É assim mesmo. A dor, as lembranças, a amargura tá na alma. É a alma que sente. Ah, Michele, mas e o corpo? O corpo sofre o mal que a alma sente. O corpo sofre o mal que a alma sente. Por isso que quando a pessoa está muito triste, a alma dela está triste. Ela não sente fome, ela não consegue comer, o corpo dela físico sente. Então ela fica abatida, o corpo não aguenta, tá? E o diabo, ele é um espírito maligno. Ele vai falar com a tua alma. Ele vai falar com a tua, ele vai soprar na tua alma. A alma, ela vai ouvir o que o espírito maligno está dizendo. Vem em forma de pensamento, gente. Você já deve ter tido isso várias vezes na sua vida e você não se ligou que é o diabo te influenciando a fazer coisas e é sempre coisas que não é bom. É sempre coisas que não é bom, tá? É sempre te desviando, tá? Às vezes você é casado, é casada, passa uma pessoa bonita, você dá uma olhada e aí você tem algum pensamento malicioso. Na verdade, é o diabo te tentando. Ele fala com a tua alma. E você tem que aprender a ouvir. Porque você tem um espírito dentro de você. Então você tem um espírito dentro de você. Então você também tem algo que não é desse mundo. Você também consegue, então, perceber quando é você pensando, tá? Ou quando é o inimigo que está te tentando. Por quê? Você vai falar, não, tá louco, vou fazer isso não, ó. Na verdade, você tá começando a entender que você tá tentando ser influenciado, mas você só não sabe, você acha que é sua mente. É o diabo. Então você não pode dar brechas. Não pode dar brechas, tá? Então, tudo que você compra em excesso, entra um consumismo de novo. Tudo que você compra em excesso é sempre para validar alguma coisa em você. Porque veio de algum trauma da infância, alguma maldição hereditária, algo que faz você não prosperar. Então você tem que entender que a sua guerra aqui nessa vida, ela é espiritual. Ela é mais espiritual do que você possa imaginar, tá? É muito mais espiritual do que você possa imaginar. Você vai começar a entender que quando você
descobrir que não é você que tem domínio da sua vida, as coisas já vai começar a ficar até um pouco melhor. Ah, então não sou eu? Não, não é você não. Você não é você que vai ter o domínio de escolhas. Você vai ter escolhas do caminho, mas aquela consequência lá, quem plantou, quem colheu, assim, vai depender muito de quem você quis dar ouvido. Se você quis dar ouvido ao bem ou ao mal, o diabo, ou você optou em estar sempre no caminho correto. Ai, Michele, sempre fiz tudo certo, nunca fiz nada de errado, mas a minha vida não vai para frente. Eu junto dinheiro, eu trabalho, eu tô sempre endividado. Já parou para pensar que você está colhendo algo que algum antepassado seu causou? Michele, mas como assim? A maldição hereditária, gente, que eu estou aqui tentando lhe alertar. Maldições hereditárias existem. Às vezes você não entendeu isso ainda, mas ela existe, ela tá aí e você precisa tomar consciência. Olha, gente, se lembra que eu sempre falo, toma consciência primeiro, se conheça. Vamos voltar. Toma consciência, se conheça. Depois você vai ter que assumir. Você vai ter que assumir para depois você fazer um quê? Ter uma ação. Você precisa conhecer, ter a consciência e aceitar que a sua vida tá de uma forma e que não tá boa. Então você vai precisar mudar. Para você mudar, você vai ter que entender que é tudo espiritual. A sua guerra contra dívidas, contra o vício, contra o consumo, ser muito consumista. Na verdade, é sempre o diabo tentando mostrar para a pessoa, falar no ouvido daquela pessoa que ela não é merecedora. Então ela fala: eu mereço, eu vou comprar. Ela sempre vai falar para aquela pessoa que ela não é apresentável. Ninguém quer você. Curtidas no Instagram, likes, você não vai ter, porque você é assim, você é assado, você não se enquadra no perfil da sociedade, né? Você é isso, aquilo outro. Então, e não é tudo mentira do diabo. Você é filho de Deus, você é filha de Deus, tá? O seu corpo é um templo sagrado. Tudo tem um sacrifício. Ai, mas eu tô gorda, eu tô gordo. Vamos começar a se sacrificar para melhorar a saúde. Porque não é porque você está gorda, ou porque você está gordo, ou magro, ou magra, que você é menos amado por Deus. Não! Você está sendo menos amado por você, talvez. Porque a pessoa que come muito, ela tem que entender uma coisa, que ela tem um corpo que precisa de cuidados, que ela precisa cuidar da saúde dela. Então, não é que ela tem que ser gorda ou tem que ser magra para poder se enquadrar em nenhum padrão da sociedade. Não existe padrão na sociedade. Não existe. Existe somente um corpo saudável, tá? Tem muitas pessoas gordinhas, gordinhos, que são bonitos e saudáveis. Porque não estou generalizando, mas você consegue perceber que tem pessoas que só de olhar você vê que ela não está saudável. Então, gente, é tudo para um bem maior, é só pela saúde, para viver mais. Quando você cuida hoje, quando você fala assim, hoje eu vou fazer uma caminhada, hoje eu não vou comer besteira. Na verdade, você está ganhando mais um dia para você viver lá na frente. Quando você abre mão de uma coisa horrível hoje, uma comida ruim, né? Um lanche, um não sei o quê, uma cachaça, uma droga, algo que te faz mal no corpo, que faz mal, tá? Na verdade, quando você abre mão daquilo, só por hoje não, hoje eu não vou fumar um cigarro, hoje eu não vou tomar uma cachaça, hoje eu não vou comer tanta besteira, hoje não. Você tá ganhando lá na frente, quando você tiver 60 anos, 50 anos, 70 anos, você tá ganhando um dia a mais de vida. O seu abrir mão hoje é um dia a mais de vida lá na frente, tá? Por isso você tem que aprender a cuidar do seu corpo, porque quando você
o que o diabo faz? Na verdade, ele sabe, ele ouve tudo que você reclama, tá? Então, se você chegar a falar assim, caramba, engordei, tipo assim, um exemplo, eu tô assim, tô assado, tô assim, tô assado. O diabo ouviu, é aqui, ó, que ele vai atacar você. Essa sua roupa não tá boa, você não é bonito, nenhuma mulher te quer. Quem vai querer ficar com você, com essa cara aí? É o diabo que fica querendo manipular você, porque ele é só um espírito tentador, tá? Que vem para destruir, para matar, roubar e destruir. Vai roubar sua paz de espírito, vão roubar sua paz no mundo físico e no mundo mental. Ele vai roubar a sua paz. Ele vai te destruir. Ele vai falar que você não é capaz, que você não é merecedor. Ele vai fazer de tudo. Ele já fez isso comigo. Eu conheço, eu sei quando ele fala comigo. Eu sei, tá? Ele falou que eu não era capaz de ter um canal no YouTube para falar com vocês. Foi quando eu comecei a falar assim, ai gente, mas será que eu vou conseguir esse negócio aí? E Deus falou comigo que sim, e que é para eu ser eu mesma. E mas por que, Michelle, o diabo atacou você para falar que você não iria conseguir? Porque, não sei se vocês viram, né, porque tem vídeo no canal sobre o meu acidente, eu tive amnésia. E então o diabo falou para mim que eu não iria conseguir dar conta, que eu não iria conseguir falar da palavra de Deus, que eu não iria decorar os versículos. O diabo falou: sua memória é ruim, você não vai conseguir decorar os versículos. Mas eu vou falar uma coisa para vocês que é maravilhoso. Eu tinha amnésia, tá? Dissociativa, eu esquecia muitas coisas. Absurdamente. Eu esquecia de tudo. Tem vídeo no canal falando sobre isso, tá? Depois eu vou fazer outro vídeo mais completo, inclusive falando sobre amnésia dissociativa, como foi a minha, tá? Eu esquecia de tudo. De tudo. Eu atendi uma pessoa hoje no salão e no dia seguinte, até mesmo no mesmo dia à noite, hein, dependendo se eu saísse cedo, mas no dia seguinte eu não lembrava de nada, nem da pessoa. A pessoa me parava na rua para me agradecer. Ai, me gostei, sei que, fui lá, todo mundo me elogiou. Eu, ai, que bom, que bom. Aí ela saía assim, olhava meu marido, quem é essa pessoa aí? Ele falou assim, você atendeu ela ontem no salão, você não lembra dela não? Eu disse, oxe, nunca vi. Era porque eu tinha amnésia. Então, o diabo sabe disso. E ele usou dessa fraqueza para falar que eu não iria conseguir ter um canal no YouTube para falar com vocês porque a minha memória era ruim. Eu não iria conseguir decorar versículos. Eu não iria conseguir falar da palavra de Deus com vocês. Mas eu vou falar uma coisa para vocês, a palavra de Deus, a Bíblia, sabe? Aquela que você já tem tá aí na sua casa, o livrinho paradinho lá, tá até empoeirado, né? Ou até aberto no Salmo 91 lá. A página chega é preta, amarela, marrom. De tanto ficar parado lá. Ela parada lá, gente, não vai te ajudar em nada, tá? Só para vocês saberem, é a realidade. A tua Bíblia parada lá, aberta assim, ó, não vai te ajudar em nada se você não usar como ferramenta, tá? A Bíblia não é para ficar dessa forma, de enfeite. A Bíblia, quando eu comecei a ler a palavra, estudar, eu tinha amnésia. Eu esquecia até se eu tinha comido. Eu esquecia das coisas mais simples que vocês possam imaginar. Mas eu li a palavra na Bíblia e aquela palavra eu não esquecia. Nada. Eu não esquecia nada. Nada. Eu li a palavra um dia, no dia seguinte eu tava já, ó, falando pro meu marido, vem cá, senta aqui. Foi eu que converti meu marido. Para a honra e para a glória de Deus, né? Foi com o poder do Espírito Santo. Mas eu li aquela palavra, eu li a palavra, e mesmo com a amnésia, eu não esquecia nada. E eu ficava na sede de falar, eu tinha que falar, porque aquela história
Vem cá, Dani, senta aqui, eu preciso te contar. E eu contava pra ele tudo, tudo. Aí ele falava assim, Michele, o que você comeu? Você jantou? Não sei. O que você fez hoje? Não sei. Você foi trabalhar hoje? Não sei. Eu ia pegar meu caderninho, que eu andava com um caderninho, tinha que ser tudo anotado, as coisas mais simples. Eu tinha que anotar tudo, tudo, até se eu tomei banho, eu tinha que anotar. Porque senão eu não lembrava nem de tomar banho. E se eu estivesse tomando banho, alguém tinha que bater lá, porque eu esquecia de sair. Porque eu tava lavando o pé, porque eu não sabia se eu tinha lavado. Passava 2 horas, tô lavando o pé. O que você tá fazendo? Tô lavando o pé, porque eu não sabia se tinha lavado. Ficava eu 2 horas no banheiro lavando o pé. Lavando o pé limpo, caramba, né? Tô pensando. Mas é verdade. Mas a palavra de Deus eu não esquecia. Nada. Eu não esquecia nada. Só que o diabo, ele falou pra mim que eu não iria ser capaz de ter o canal para falar de Deus com vocês. Por quê? Porque a minha memória era ruim. Só que Deus falou para mim que é para eu ser eu mesma com vocês, tá? Eu mesma. E é o que eu sou eu mesma. Glória a Deus por isso. Glória a Deus, glória a Deus. Toda honra e toda glória ao nosso Senhor, que é o nosso Pai, nosso Salvador, tá? Morreu na cruz por nós, pagou pelo seu pecado que você cometeu, o que você comete e o que você irá cometer no futuro, você já está pago. É só você aceitar Jesus de todo o seu coração que você vai entender o poder do renovo que Jesus faz na sua vida, tá? Aceita Jesus, é maravilhoso. Todas as vezes que vocês entrarem nessa vibe de tentar economizar, tentar sair do consumismo, vocês têm que aprender primeiro a olhar para vocês. Vocês têm que também fazer o que eu estou dizendo, conhecer um pouco da sua história, dos seus antepassados, para vocês entenderem um pouco da onde vem a raiz do problema, sabe? Às vezes não tem como você descobrir, certo? Muita coisa dos seus antepassados, dos seus parentes, né? No caso. Só que vocês têm os seus parentes próximos. Você vai olhar para os seus irmãos, deixa eu olhar para eles, né? Como é que é para eles? É tudo tranquilo? Sobre o trabalho, né? Dá tudo, como que é para eles? Minhas irmãs têm um relacionamento tranquilo, todas casaram bem, né? Os maridos são as bênçãos, ou os maridos têm as esposas que são as bênçãos. Como que é o relacionamento da família? Como é o seu relacionamento? Você vai começar a olhar se as coisas para você se dá certo ou não. Se você tem essa necessidade de, vamos supor, às vezes você tem uma vaidade muito grande, né? Que faz você gastar horrores com perfumes, com sapatos, com tênis, né? Às vezes você se endivida porque você quer ter um carro melhor. Gastos excessivos, coisas que... Tô falando você prosperar. O prosperar é saudável. Deus te prospera. As coisas são acrescentadas quando você está no caminho do Senhor, quando você está em obediência, tá? As coisas são acrescentadas. Não é sobre isso, é sobre tudo que te faz mal. Você compra muitas coisas e você já na mesma hora você já olha, pô, tenho tanta coisa. Nossa, eu tô endividado. Olha, pra mim não tá legal, né? Você tem que tomar cuidado, porque é sempre uma raiz de um problema. Às vezes você também não fez nada, então a raiz não é nem sua, é mais profunda do que você mesmo possa imaginar, tá? E você, como é que você minimiza isso? Você minimiza de algumas maneiras. A primeira, vindo para Jesus, porque Jesus já prometeu que se você for para Ele, o seu fardo ficará mais leve. Ficará mais leve. Jesus não mente, Ele não é homem para mentir. Então, se Ele prometeu que se você for até Ele e se entregar até Ele, o seu fardo ficará mais leve, Ele não está mentindo. Porque o único pai da mentira é o diabo. Porque Jesus disse que Ele é a verdade. Ele disse, eu sou a verdade, o caminho e a vida. E o diabo faz o quê? Ele rouba, destrói e mata. Tudo que é de contra a palavra de Jesus, o ensinamento de Deus, os mandamentos de Deus, é do diabo.
O diabo, ele é invejoso. Então, tudo que ele faz é imitando Deus. Você sabia disso? O diabo também tem os seus mandamentos. O mandamento de Deus é o primeiro: ame a Deus acima de todas as coisas. Este é o primeiro mandamento de Deus. Amem a Deus acima de todas as coisas. O primeiro mandamento do diabo: faça tudo que você tem vontade. Ó, tô arrepiado. Creendo em nome de Jesus. Ó, toda arrepiada. Presta atenção quando você bate no peito e fala assim: eu quero porque eu tô com vontade, vou fazer. Não pode, não dá certo. Faça tudo que você tem vontade. Esse é o primeiro mandamento do inimigo, tá? Então você tem que obedecer ao mandamento de Deus. Ame a Deus acima de todas as coisas, ou seja, desapegue de coisas e coloca Deus como prioridade na sua vida. Quando você coloca Deus como prioridade na sua vida, todas as coisas vão melhorar. Quando você entra para o caminho do Senhor, na palavra está escrito que sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados conforme o seu propósito. Ou seja, não adianta você só amar a Deus e achar que tudo vai estar bom para você porque você ama a Deus. Não, de jeito nenhum. Tô aqui para te falar a verdade, tá? Ninguém te falou. Vou falar então. Não adianta você amar a Deus achando que você vai conquistar as suas coisas. O amor para Deus tem que ser genuíno. Você tem que amar a Deus como seu Pai. Você tem que ser grato a Deus por tudo. Ele já te deu a vida. Você já é saudável. E mesmo se você não for saudável, você está passando por um processo de aprendizado. Porque quanto mais o corpo é castigado, mais a alma é fortalecida, tá? O sofrimento que você passa hoje não é à toa. O sofrimento que você passa hoje vai fazer com que você entenda que você precisa se dobrar diante de Deus, se humilhar para Ele, que você vai conseguir conquistar as coisas de maneira tão sutil que você não vai perceber. Não vai perceber. Vou dar um exemplo bem assim, bem nu e cru. Antes da minha vida sem ser convertida a Deus, eu sempre tive Deus na minha vida. Só que é aquilo, era um Deus que foi me apresentado, não era um Deus que eu fui buscar, que eu fui conhecer. Então, cuidado, porque você precisa conhecer o Deus da palavra. Você tem que o procurar. Se o procurar, bater a porta, certamente o achará, tá? Então, se você ir buscar Deus, você vai encontrar, mas você precisa ir. Não é o Deus do fica com Deus, Deus te abençoe. Não é o Deus que virou um cumprimento. Todo mundo está se cumprimentando dessa forma, da boca para fora, já viu? Pois é, gente, desculpa, não é o amuleto, o Deus amuleto, tá? Não é o Deus que vai te dar tudo. Não, às vezes ele é seu Deus e ele não vai te dar. Gente, às vezes Deus não vai te dar, porque ainda não vai chegar na hora. E quem disse também que a promessa que ele fez para você é para essa vida aqui? Já parou para pensar que pode ser para Nova Jerusalém? Não é para essa vida? Você vai ter tudo que Deus te prometeu, mas ele já te falou se vai ser nessa vida ou se vai ser na outra? Vai ser aqui, nessa terra ou na outra? O tempo quem determina é o Senhor, não você. Nunca é do nosso jeito nem do nosso tempo, tá? Ah, Michele, mas então você tem que se ajoelhar perante o Senhor e você tem que contar para Ele, porque Ele já sabe. Ele só quer que você fala para você exercitar a sua intimidade com Ele.
Ele sabe, gente. Ele sabe tudo que você está passando. Mas ele quer que você vá até ele para falar com ele. Porque você às vezes não fala. Ele não quer que você fique pedindo, eu quero tal coisa, Deus me ajuda. Não, conversa com ele por que você quer a tal coisa. Quer a tal coisa por quê? Fala para ele. Ele já sabe, ele só quer que ele quer que você fale. Porque ele vai olhar no seu coração. Se aquela coisa que você está pedindo for te levar para perdição, ele não vai te dar. Se aquela coisa que você está pedindo no futuro poderia ou poderá tirar a sua vida, sabe? Vamos supor uma moto. Eu queria comprar a moto, eu não comprei. Eu não comprei. Tive condições de comprar? Não tive. Troquei de carro. Tive condições de comprar. Tanto parcelado, né? Financiado, quanto à vista. Tive condições. Mas eu não quis. Porque aquela vontade de ter tinha sumido. E aí eu era muito meia, como posso dizer, meia sem juízo, eu ia acabar me matando de moto. Essa é tal real também. Porque até quando eu fui tirar a carta, eu fiz aquela aula prática, eu fiz uma vez só, num lugarzinho lá tipo assim, eles levam para um lugar para te ensinar a ligar a moto, tá partida, andar um pouco, voltar, né? Esse dia aí eu fiquei só uma vez, só um dia, porque o instrutor, ele falou assim que ele não aguentava mais correr atrás de mim. Um dia só. Ele já me levou para outra parte de fazer manobra. Eu fiquei um dia só. Porque ele falou que eu corria demais, mas eu tava aprendendo. Então, o que que acontece? Aquela moto, se eu comprasse, provavelmente iria acabar comigo. E se lembra quando eu falei que tudo que eu às vezes queria, tipo, eu queria isso aqui, a pessoa comprava, eu já não queria mais. Aí uma colega comprou uma moto que eu queria comprar. Aí que eu descastelei mesmo. Aí que eu quis. Eu não quero mais não. Fulana comprou. Ai, credo. Nem quero mais. Entendeu? Então eu sempre fui assim. Eu nunca gostei de ter o que os outros tinham. Nunca gostei. Nunca gostei. Então eu não sou do ser influenciada por coisas dos outros. Eu sou mais, eu era, né? Mais o caso de tipo assim, ah, se eu gostar de alguma coisa por mim, se encher os meus olhos, eu comprava. Mas não porque fulano tinha. Se fulano tivesse, eu não queria mais. Porque fulano tinha. Eu falava assim, não quero mais não. Fulano tem, não quero mais. E era só coisa da minha mente mesmo. Não sei porque eu era assim, tá? Não queria, deixava pra lá. Então, essa moto que eu queria comprar, quase comprei, tive a oportunidade de comprar, porque tinha condições para comprar. Não comprei porque poderia acabar com a minha vida, entendeu? Poderia acabar com a minha vida, poderia sofrer um acidente, né? E vocês acreditam que essa mesma moça sofreu um acidente? Ela caiu de moto. Ela caiu de moto, ela se machucou bastante. Ela tava com um colete só, ela não tava com blusa, um jaco, ela tava só com colete. O braço dela raspou tudo no asfalto. Ela se machucou, então ela ia no meu salão para lavar o cabelo, porque ela não tava toda machucada. Ela não tinha condições de lavar o cabelo em casa. Olha só, eu olhava, eu lavava o cabelo dela, olhava assim, deixava ela assim, né? Eu olhava e falava assim, olha só, o braço todo queimado no asfalto. Meu Deus do céu, que agonia. Falei, olha só, não quero isso, eu vou acabar me matando. Vou acabar me matando se eu pegar uma moto dessa aí, logo eu. Então, tipo assim, tem coisas que você ora, pede a Deus e não aparece, é porque é um livramento, tá? É um livramento. Então, você tem que entender, gente, que tem coisas na vida de vocês que é simples de vocês verem que é tudo espiritual. Maldições hereditárias. Você precisa aprender a se livrar disso. Como? Oração. Peça a misericórdia de Deus. Deus tem o seu trono. A base do trono de Deus é amor, justiça e misericórdia, tá? Então, você precisa conhecer Deus. Peça da misericórdia dele. Ora a Deus. Peça a ele que ele perdoe os pecados dos seus antepassados. Peça a Deus que perdoe os seus pecados. Peça a Deus que quebre as maldições hereditárias. Peça a misericórdia de Deus. Peça a misericórdia de Deus.
ele muda tudo uma estratégia no papel, tá? Se você orar a Deus, foi assim que Moisés intercedeu pelo seu povo no deserto. Deus queria acabar com o povo tudo, ele não estava aguentando mais. Ele ia ficar só com Moisés. Eu começo tudo de novo com você, Moisés. Moisés orou, intercedeu, pediu pelo povo a misericórdia de Deus e assim Deus o fez. Ele atendeu e não matou as pessoas, tá? Então eu falo uma coisa para vocês. Oração, a oração, ela é a sua arma para você poder vencer tantas coisas, gente, principalmente essas maldições hereditárias. O seu consumismo excessivo você consegue destruir, que caia por terra, se você assim entender que tá te destruindo, te consumindo de dentro para fora, tá? De dentro para fora, e que você tá ficando falido, sem dinheiro, às vezes até mesmo sem amigos, amigas, né? Você tá ficando. Suas coisas estão se destruindo porque a traça come, tá? Então você tem que se fortalecer espiritualmente falando, aprender com oração a se blindar das armadilhas do diabo. É tudo para te influenciar, tá? Olha só para você ver, a tristeza, ela não é de Deus. Tudo que te faz para te jogar para baixo é do inimigo. O consumo te influencia 70% da sua capacidade de você tomar decisões. Então você fica com a sua consciência de tomada de decisões limitada, tá? Se você entra no ambiente e você compra por impulso, na verdade você está sendo totalmente levado pelo emocional. E aí o que isso faz? Isso tem um fenômeno. Vocês acreditam? O consumo tem um fenômeno que ele usa a tristeza da pessoa. Ele causa miopia da tristeza. E depois eu vou fazer um vídeo mais completo referente a isso, tá bom? Mas ele usa da sua tristeza para você ficar cega. É miopia da tristeza. Para que você consiga fazer o quê? Perder as suas percepções, sabe? O seu lado racional, ele fica debilitado e você não consegue tomar decisões assertivas. Você está totalmente no emocional. Por isso que eu falo para você, não deixe ser influenciado por coisas, tá? Você é merecedor, você merece sim ter o bom e o melhor, tá? Mas você precisa colocar Deus acima de todas as coisas. Quando você coloca Deus acima de todas as coisas e você entende que você precisa estar no caminho do Senhor, obedecendo e amar Ele de todo o coração, sem querer nada em troca, todas as coisas são acrescentadas. Quando você ama Deus de todo o coração, sem querer nada em troca, todas as coisas são acrescentadas, pois sabemos que todo cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados conforme o seu propósito. Então você precisa estar no caminho do Senhor, procurar Ele, encontrar Ele, entender qual é o seu propósito. Quando você encontra o seu propósito e você segue ele, as coisas vêm para você de uma forma tão sutil que você não percebe. Todas as coisas cooperam mesmo para o bem, tá? E não é que você vai querer ter um monte de coisa. Não, você não vai nem ligar, porque você vai amar a Deus acima de todas as coisas. E aí as coisas vão vir para você, porque você vai ser agradecido. Vai ser simples para você, você vai estar tão de bem que as coisas para você vêm. Quando você planta o bem, você colhe o bem, tá? Ora a Deus e quebre todas as maldições hereditárias. É com oração, com intercessão, com jejum, tá? Ora a Deus e peça para quebrar as maldições hereditárias. Porque às vezes você está no caminho correto, você está fazendo as coisas, mas você ainda está ali, ó. Você está ali ainda colhendo uma maldição que não foi nem você que plantou. Tá lá no passado. Então ora a Deus para quebrar aquela maldição hereditária, tá bom? Inscreve no canal, deixe seu like. Depois eu volto com mais assuntos bacanas pra gente conversar. Deixe seu comentário que eu leio todos e respondo. Que o Senhor Deus Todo-Poderoso
esteja no caminho, abençoando, protegendo, livrando vocês das armadilhas do inimigo, tá? Não permita que o inimigo manipule você. Você é lindo ou você é linda, você é merecedor, você é merecedora, tá? Ora a Deus para que a sua vida seja melhorada. Peça a Ele, mas você precisa explicar para Ele o porquê que você precisa. Ele já sabe, porque Ele sabe de tudo, inclusive o que você pensa. Mas Ele quer que você fale para treinar a intimidade com Ele, tá bom? Deus te abençoe e te proteja em nome de Jesus. Amém. Tchau, gente.